Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa. Na nossa aula dessa semana, nós vamos falar sobre temperatura. Então, nos assuntos das aulas anteriores, a gente vem seguindo, com um tema sobre os sistemas do corpo humano. Então, como semana passada nós conseguimos finalizar todos os sistemas, então a gente fez um conteúdo onde apresentamos todos os sistemas do corpo humano e aí a gente foi dando atividades junto com vocês, vendo com vocês, sobre as principais patologias que afetam principalmente esses sistemas. Então, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a ver outros conteúdos que daí vão estar relacionados aí também, que vai utilizar os sistemas que vocês viram nas aulas anteriores, então vão ser complementos. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre temperatura. Então, nós vamos falar qual que é a importância de ter o conhecimento sobre a temperatura corpórea, que a grande maioria das pessoas tem dúvidas, a respeito de quando é considerado um estado febril. A partir de quantos graus a pessoa considera um estado febril. Então, nós vamos ver como que qual grau é considerado, normal na temperatura corpórea, quais os locais que nós conseguimos fazer daí a verificação da temperatura corpórea, quais as possíveis alterações que o corpo humano sofre aí com a temperatura, tanto para cima, quando acontece o aumento da temperatura corpórea, como também quando acontece a queda da temperatura corpórea. Vamos ver também quais as consequências desse aumento da temperatura e também da queda da temperatura, o que pode acontecer com o corpo humano quando tem um aumento muito brusco da temperatura e quando também tem uma queda muito abaixo da temperatura considerada normal. Então, vamos ver algumas patologias que podem causar aí, principalmente, alterações na temperatura e como o corpo humano consegue aí manter o equilíbrio aí da temperatura corpórea dentro dos valores de referências considerados normais. Então, vamos ver a aula de hoje. Temperatura e seus correlatos. Então, como eu falei para você, a temperatura corpórea, normalmente as pessoas não dão tanta importância, só acaba percebendo, a temperatura corporal quando ela sofre uma alteração, que é quando acontece um aumento dessa temperatura, e aí a gente considera um estado febril, O que é o considerado um estado febril? O estado febril é quando acontece um aumento da temperatura acima dos valores de referências considerados normais. Quais são os valores de referência que nós consideramos normais aí da temperatura corpórea? De 35,5 a 36, 37 graus. Acima de 37,5, a gente já pode considerar um início de um estado febril. Então, acima de 37,5, a gente já começa a observar aí os sintomas, e ir verificando a temperatura, em intervalos muitas vezes um pouco menores, e ver se aí a gente já começa a ter um início de um estado febril, que daí é quando a temperatura corporal está saindo aí dos seus valores de referência considerado normal, que pode estar sendo causado esse aumento da temperatura, pode ser por diversos fatores, como uma patologia, uma infecção, um vírus. Então, são vários fatores, ou muitas vezes até doenças que não estão relacionadas muitas vezes com fatores virais, fatores onde tem a presença de bactérias, fungos, como muitas vezes até problemas cardíacos. A gente já vê alguns indícios, muitas vezes, de aumento da temperatura corporal. Então, a temperatura corporal ela é considerada inalterada. Por quê? O corpo humano ele tem um controle da temperatura corporal, onde ele consegue manter aí o equilíbrio e fazer com que a temperatura corporal não saia dentro desses valores de referência, que são considerados aí de 35,5 a 37 graus. Porque quando a temperatura ela sofre alterações tanto para cima quanto para baixo desses valores, a gente vê que o corpo, tanto as funções aí
das células, as funções do próprio organismo, dos sistemas, começam a serem prejudicadas aí devido a alterações bruscas na temperatura corporal. Então, para manter o equilíbrio aí da vida humana, a gente tem essa termorregulação, que nós chamamos, né, que é esse controle que o corpo humano consegue ter, que é uma autorregulação sozinha da temperatura corporal para ela conseguir manter o equilíbrio e manter a vida humana, né? Conseguir que o corpo humano consiga trabalhar e aí manter as suas funções básicas com dentro aí dessa temperatura corporal normal. Então, como que altera a temperatura, né? Quais são algumas coisas que podem alterar a temperatura? Então, a gente viu que patologias, ingestão de alimentos, ou seja, alimentos quentes, alimentos frios, alteram a temperatura. Atividade física e dependendo do ambiente em que você se encontra. Então, se você tiver um ambiente muito quente, pode ser que a sua temperatura corporal ela pode sofrer alterações de acordo com o ambiente onde você se encontra. Ou, ao contrário, quando você está num ambiente muito frio, muitas vezes você pode ter uma queda da temperatura corporal devido à exposição aí a um clima, né, a um ambiente muito gelado. Então, quais são os valores de referência e quais são os locais onde nós conseguimos fazer a verificação aí da temperatura corpórea? Então, os locais vai ser na axila, que é o local mais utilizado aí, né, para fazer o controle, né, a verificação da temperatura corporal. Então, na axila, nós vamos ter aí valores de referência de temperatura de 35,5 a 37 graus, tendo uma média aí de 36 a 36,5, que são os valores considerados normais. Outro local que nós também conseguimos fazer a verificação da temperatura corpórea, na boca, que daí a gente vai ter uma temperatura de 36 a 37,5, 37,4, e no reto, né? Então, no reto, a gente também consegue fazer a verificação da temperatura, que vai ser em torno de 36 a 37,5. Então, esses três locais são locais que a gente conseguimos fazer a verificação da temperatura corporal. Então, na axila, na boca e no reto. Então, são os locais que nós conseguimos fazer a verificação. Como que nós conseguimos fazer a verificação da temperatura corporal? Através de aparelhos como o termômetro. Hoje nós não temos mais, não utilizamos mais aqueles termômetros igual antigamente que vinham com mercúrio dentro, né? Onde os pais, avós de vocês ficavam chacoalhando aí para o mercúrio voltar no valor ali de temperatura considerado normal, né? Então, hoje em dia, nós temos os termômetros digitais e também vamos ter aqueles termômetros de infravermelhos, né, que estão bastante sendo utilizados aí nos locais aí devido à pandemia que nós estamos passando. Então, esses dois dispositivos são os mais utilizados hoje para fazer a verificação da temperatura corpórea. Então, uma coisa que é muito importante, professora, mas pode ter o termômetro, né, ou o dispositivo que eu estou usando pode apresentar resultados errados? Pode. Por quê? Todo aparelho, né, ele tem que ser o quê? Calibrado. Então, quando o aparelho ele é muito utilizado, ele vai ter um prazo de validade e provavelmente depois desse prazo ele vai ter que ser o quê? Calibrado. Então, após a sua calibração, se ele está tendo sempre uma manutenção aí desse dispositivo que está sendo usado para a verificação da febre, ele aí normalmente vai dar valores considerados aí que a gente pode confiar. Então, sempre quando vocês tiverem um termômetro, né, ou muitas vezes dispositivo infravermelho para fazer a verificação aí da temperatura corpórea, sempre ver, né, se esse dispositivo está sendo feito a manutenção, se ele foi feito aí a verificação e a calibração dele para ver se ele está com os valores aí que apresentados corretos. Termorregulação. A termorregulação, como eu falei para vocês, é a capacidade que o corpo humano tem em controlar as alterações das temperaturas corpóreas. Então, como a gente viu, vários fatores podem interferir na temperatura corporal, né? Que a gente considera ela em normal de 35,5 a 37. Então,
patologias, atividade física, ambiente onde a pessoa se encontra. Então, vamos fazer um exemplo clássico. Como que funciona a termorregulação? O nosso corpo ele tem a capacidade de tentar manter o equilíbrio para que a gente consiga fazer as nossas funções do corpo humano. Então, ele mantém sempre a temperatura ali naquela faixa de 36,5, 35,5, até no máximo 37. E aí, como que ele faz essa termorregulação? Um exemplo, se a pessoa ela está num local exposto a um local muito quente, né? Então, num local onde está numa temperatura muito alta. Então, uma função, né, um controle do nosso corpo para tentar diminuir essa temperatura corpórea, fazer a termorregulação, o controle, vai ser o quê? Ele vai ser a vasodilatação dos vasos e o aumento da transpiração. Por quê? Porque com o aumento da transpiração, consequentemente, nós vamos conseguir refrescar a pele e, consequentemente, a gente vai o quê? Tentar diminuir a temperatura corpórea. Então, isso daí é uma das funções aí da termorregulação. Um outro exemplo, se a gente estiver numa temperatura muito fria, né, e não tiver com, muitas vezes, roupas apropriadas para essa condição, para essa temperatura. O nosso corpo, ele vai tentar fazer o quê? Para tentar subir essa temperatura corporal. Ele vai tentar fazer vasoconstrição, ou seja, ele vai diminuir a superfície dos vasos, né? Vai fazer a vasoconstrição. Outra função também que ele vai tentar fazer é tentar o ato de tremer, né? Quando nós estamos com frio, uma coisa que normalmente acaba acontecendo é a pessoa ficar com tremor. E esse tremor normalmente é uma função do corpo para tentar o quê? Aquecer a temperatura corporal. Os pelos também são utilizados aí para tentar aumentar a temperatura corporal. Mas como nós não somos mamíferos, né, como os animais aí onde tem bastante pelo, o pelo ele não serve aí como um isolante térmico. Então, uma das funções da termorregulação vai ser a vasoconstrição. Então, por isso que muitas vezes pessoas que têm problemas de hipertensão, quando chega nas estações de inverno, elas sofrem muito porque a pressão arterial muitas vezes tende a se elevar, né? Tende a ter um aumento nesse período, devido a essa vasoconstrição, que é a termorregulação que o próprio corpo faz para tentar aumentar a temperatura corporal e mantê-la dentro dos valores de referência normais. Então, qual que é o conselho, né? Qual que é a atitude que pessoas que são hipertensas nesse período tendem a fazer? Usar roupas apropriadas para principalmente estação de frio e estar sempre agasalhada e evitar e ficar exposto em ambientes muito frios por um período muito grande para essa temperatura corpórea, né? No caso, a pressão arterial não se elevar tanto aí devido a essa termorregulação aí que o corpo vai tentar fazer. Febre. A febre é a reação do nosso corpo que ele vai estar tentando fazer um alerta, né, que alguma coisa não está dentro do normal no nosso organismo. Pode ser devido a uma patologia, pode ser devido, muitas vezes, a algum problema aí no funcionamento interno aí dos sistemas do nosso organismo. Então, é como se fosse um sinal que o corpo está dando que tem alguma coisa errada, que não está funcionando direito, né, ali na sua função, ou algum corpo estranho, algum antígeno que entrou em contato com o nosso corpo que acabou despertando, né, tendo essa reação, no caso, esse aumento da temperatura corporal. Então, a febre, ela, no caso, né, ela só é considerada em valores acima de 37,5, né? Então, no caso 38, 37,5, nós já consideramos aí um estado febril, né? Os 37,5 a gente já considera o início de um estado febril. 38 a gente já considera daí uma febre. Quem que controla esse processo de termorregulação do nosso corpo vai ser lá no hipotálamo. Lembra quando nós vimos sobre as glândulas, né? O sistema endócrino, hipotálamo, a hipófise, que faz o controle aí da liberação aí dos hormônios. Então,
O hipotálamo que vai fazer essa regulação aí de aumento da temperatura ou tentar diminuir a temperatura corporal. Então, ele que vai ser o responsável. Quais que vão ser as principais causas aí, né, muitas vezes de uma possível febre, né, de um possível estado febril? Então, infecções causadas por bactérias, vírus, fungos e parasitas, doenças cardiovasculares, hemorragias, traumatismos, hipertiroidismo. Então, todas essas doenças que eu falei para vocês e essas condições podem aí causar o estado febril. Uma coisa que é importante vocês terem conhecimento, que é aquela termorregulação, aquele controle que o corpo nosso tem e tentar diminuir a temperatura corporal quando ela está muito alta ou tentar aumentar a temperatura corporal quando ela está muito baixa, só acontece quando, no caso, a temperatura corporal está abaixo de 40 graus. Acima, no caso, quando chega a temperatura corporal, ela está no estado febril a 40 graus, a capacidade do corpo humano de ter a termorregulação é perdida. Então, nós não conseguimos mais ter essa termorregulação. Então, isso daí é bom para as pessoas terem consciência, porque daí o quê? Sempre tem que procurar a ajuda de um especialista, usar muitas vezes, fazer banhos, medicações, muitas vezes para tentar o quê? Diminuir essa temperatura corpórea. Agora nós vamos ver um pouquinho qual que vai ser a diferença de hipotermia e hipertermia, né? Então, hipotermia, o que que é hipotermia? Então, como o nome diz, hipo, então, que é a diminuição da temperatura corporal para valores abaixo de 35 graus. Como que acontece uma hipotermia? Muitas vezes quando a pessoa ela está exposto em um ambiente aí em um frio intenso, né? Uma exposição maior aí a um ambiente muito frio. Ela pode daí ter uma crise de hipotermia. Então a hipotermia vai ser a diminuição da temperatura abaixo de 35 graus. O corpo humano ele vai tentar fazer o que? A contração dos vasos, a vasoconstrição, que consequentemente vai ter um tremor que a gente viu, né, da termorregulação. O que pode ser feito nessa situação, em casos de hipotermia? Massagens, né, no corpo da pessoa que está com hipotermia, para tentar aumentar a circulação sanguínea e, consequentemente, aumentar a temperatura corpórea. Ingerir bebidas quentes, não ingerir bebidas alcoólicas e sempre estar com vestimentas adequadas de acordo com o ambiente em que você se encontra. Então, vestimentas adequadas, se estiver num frio muito intenso, né? Sempre com vestimentas adequadas. Então, isso são situações, né, no caso, que nós podemos fazer ali, que está dentro aí das condições que nós podemos ter uma alternativa, no caso, para melhorar e tentar aumentar um pouco essa temperatura corpórea. Porém, em alguns casos extremos, tem que procurar a ajuda de um hospital, de um local, para tentar ter o aumento da temperatura corporal. Consequências. Quais que vão ser as consequências de uma exposição intensa, no caso, né, uma temperatura muito baixa e a pessoa está numa crise de hipotermia? Então, hiperglicemia, então vai ter um aumento da glicemia no sangue, o aumento, né, no caso, de açúcar no sangue, diminuição da pressão arterial, diminuição da coagulação sanguínea. Consequentemente, quando a gente tem uma diminuição da coagulação sanguínea, a gente aumenta o risco de hemorragias, principalmente hemorragias internas. Desequilíbrio ácido-base, né? Então, a gente tem um desequilíbrio aí nos fatores aí, principalmente ácido-base do nosso organismo, né? No caso, fatores como pH. Então, aí, isso aí pode causar vários problemas aí no funcionamento dos sistemas no corpo humano. Agora nós vamos ver sobre a hipertermia, né? Então, a hipotermia é quando tem uma temperatura abaixo de 35 graus. Na hipertermia é quando tem um aumento da temperatura acima de 40 graus. Quais são as principais causas? Exposição excessiva ao sol, muitas vezes em casos de insolação, ambientes de extremo calor,
medicamentos e desidratação. São alguns dos fatores que podem aí causar uma hipertermia. Febre. A febre também, no caso, né, devido a uma patologia ou algum micro-organismo causados, né, uma infecção por bactérias, vírus, também pode causar uma hipertermia, um aumento da temperatura acima de 40 graus, porque o nosso corpo, lembra que eu falei para vocês, a gente perde a capacidade de termorregulação. Então, a gente perde a capacidade de tentar o quê? Diminuir a temperatura corpórea. Então, isso aí acaba sendo uma consequência, né? Então, o que pode ser feito quando a pessoa está com hipertermia, né? Quando ela está com essa temperatura corpórea muito alta? Ventilar o corpo do indivíduo para tentar diminuir a temperatura, usar sacos de gelo entre as virilhas, axilas e o pescoço, cobrir o corpo com cobertor gelado, lavagem gástrica e peritoneal gelada, isso aí em casos dentro de hospitais. E aí a gente vê algumas pesquisas que relaxantes musculares, né, muitas vezes também tendem a, quando usados algumas medicações, diminuir a temperatura corpórea. Mas isso aí são pesquisas que não são exatas, né, que não servem como base para todo mundo. Então, em casos de hipertermia, quando a temperatura está muito alta, o quê? Banho, né? Quando mesmo utilizando medicações com analgésico, como paracetamol, dipirona, e mesmo assim essa temperatura não caiu, né? Não diminuiu, banho gelado, né? Água fria, ventilar o corpo da pessoa, usar sacos ali na virilha, axila, pescoço, cobrir o corpo com cobertor gelado e também o que? No último caso aí, quando for para o hospital, a pessoa tiver depois de feito todas essas situações que eu relatei aí, e mesmo assim a temperatura não abaixou, levar essa pessoa aí, né, para o hospital. E muitas vezes lá no hospital pode ser que é feita a lavagem gástrica e peritoneal gelada para tentar o quê? Diminuir a temperatura corpórea. Agora nós vamos ver quais vão ser as consequências quando a pessoa fica muito tempo aí com a temperatura corpórea muito alta. Então a principal consequência é a insuficiência renal. Então os rins eles começam a parar de funcionar. Então é uma consequência que o rim é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Então, ele começa a ter uma insuficiência, né? O que é essa insuficiência? Ele começa a trabalhar de uma maneira insuficiente para as suas funções. Insuficiência respiratória, lesão intestinal, coagulação disseminada, lesão cerebral, casos de convulsão, né? Principalmente quando as temperaturas elas sobem acima dos 40 graus, é muito comum ter casos de convulsão. Então, uma coisa importante para vocês repararem que no caso de hipotermia, quando a temperatura está abaixo de 35 graus, a gente pode ter casos de diminuição na coagulação e risco de hemorragia. No caso, na hipertermia, a gente tem uma coagulação disseminada. Então, acontece uma coagulação sanguínea disseminada, quando a temperatura está muito alta. Aqui a gente vê, né, os extremos, né, um termômetro representando os extremos ali do limite superior à sobrevivência e o limite inferior à sobrevivência. Então, as temperaturas, né, o estado febril, que a gente encontra ali, né, dos 37,5 ali aos 40 graus. De 42 ali, né, entre 44, a gente já considera uma lesão cerebral. E daí, na 44, já tem que ter uma internação. E acima de 44 graus, a gente já começa a ter o quê? O limite superior à sobrevivência, né? Uma temperatura muito acima da sobrevivência do corpo humano. Variação normal da temperatura de 35, 35,5 a 36, 37. E abaixo aí dos 20, 25, 24 graus, a gente também é o limite inferior da sobrevivência, ou seja, quando a temperatura está nesses valores, já a pessoa já está no limite ali da sobrevivência, né? Já começa a ter várias consequências devido a uma temperatura corporal muito baixa. Convulsão.
Então, como eu falei para vocês, quando a pessoa ela tem um aumento da temperatura acima dos 40 graus, uma das principais consequências é o estado convulsivo e muitas vezes até uma lesão cerebral devido ao aumento dessa temperatura. Então, o que é convulsão? A convulsão vai ser o distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular involuntária de todo o corpo ou parte dele. Então, a pessoa, quando ela está tendo uma convulsão, normalmente naquele momento, ela está inconsciente e o corpo dela começa a ter várias contrações involuntárias, não é? Ela não consegue controlar e, consequentemente, muitas vezes, né, o que deve ser feito quando a pessoa está tendo uma convulsão ali na sua frente. Então, tentar deitar essa pessoa num local, de preferência de lado, porque muitas vezes a pessoa ela pode engasgar, né? Tem pessoas que salivam muito quando está tendo convulsão. E uma coisa importante é sempre proteger a cabeça dessa pessoa, porque como ela vai ficar se debatendo, né? Ela tem essa contração involuntária da musculatura do corpo, ela tende a se debater quando está tendo convulsão. Então, sempre proteger a cabeça dela e sempre ver se não tem nada por perto, porque não vai, no caso, se machucar, né, quando ela está tendo a crise convulsiva. A convulsão ela pode ser provocada por um aumento excessivo da atividade elétrica cerebral e em determinadas áreas cerebrais. Quais são as principais causas? Distúrbios metabólicos, né, alterações de alguns distúrbios metabólicos do nosso corpo, traumatismos e febre alta, que é o que eu falei para vocês. Quando a temperatura corporal muitas vezes está acima dos 40 graus, também é uma das principais causas de estado convulsivo. Aferição da temperatura. Então, como que é feito a aferição da temperatura? Nós vimos que tem 3 locais para fazer a aferição da temperatura no nosso corpo, que vai ser a axila, que é um dos mais utilizados, na boca e no ânus, né, no reto. Então, como que nós utilizamos? Quais aparelhos que nós vamos utilizar? Se nós vamos utilizar um aparelho, um termômetro digital, a gente pode utilizar ele, né, no caso, se ele tem essas recomendações, nesses 3 locais, na axila, na boca e no ânus. Então, nesses locais você pode ver os valores de referência, né, que tem que se variar de 35,5 a 37 graus, e acima de 37,5 nós já consideramos o início do estado febril. Normalmente o termômetro digital, ele é utilizado aí, a gente coloca ele já tem um dispositivo que ele apita dentro aí de 5 minutos, e aí já tem o resultado, né, no caso da verificação da temperatura. Já o termômetro, no caso, o de infravermelho, que é aquele utilizado, ele não tem a necessidade de você colocar ele na axila, na boca, né? Ou nesses locais aí que são utilizados a verificação da temperatura no termômetro digital. Você pode apontar ele para a testa, né? Ou para o corpo da pessoa, ele já vai dar ali os valores da temperatura corpórea. E ele é bem rapidinho, já sai os valores aí da temperatura. Então, a gente vê que a maneira usual de aferir é usando o bulbo do termômetro nas dobras axila, no reto e também na boca. E aí, sempre tentar manter esse termômetro, no caso no termômetro digital, aí durante no mínimo 5 minutos aí para esperar a leitura. Mas igual eu falei para vocês, os termômetros digitais hoje em dia, eles já contêm aí um dispositivo que eles apitam quando a leitura aí da temperatura terminou. E o termômetro também, o outro, né, o aparelhinho com infravermelho também tem um bip, né, que ele apita quando também fez a verificação da temperatura. Então, esses são os termômetros utilizados aí para verificação da temperatura. O termômetro tradicional, né, que é esse daqui, com mercúrio dentro, a gente não utiliza mais. Então, esse daqui é o termômetro digital, pode ser utilizado na axila, na boca e no ânus, no reto, e esse daqui a gente não utiliza mais, ele é proibido devido da substância de mercúrio que ele contém, certo? Então, por hoje é só, pessoal, né? Na nossa aula de hoje a gente vimos um pouquinho sobre temperatura, espero que vocês tenham gostado.
Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito do tema de hoje, vocês podem estar me mandando mensagem, estou à disposição tanto no WhatsApp quanto também por e-mail. Eu vou encaminhar a aula também para vocês e os exercícios. Muito obrigado, boa semana a todos. Abraços.